Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Sou Júnior, do canal Júnior Oliveira, com mais um SOS Espiritual para abençoar a sua vida. Dessa feita com o tema Semeadura e Colheita. É um tema de muita relevância para os nossos dias, que nós vamos fazer uma reflexão. Mas antes de lermos da Bíblia, já gostaria de agradecer a todos que estão inscritos no nosso canal. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Continue deixando o seu like. Aqueles que não ativaram o sininho ainda, ative o sininho para receber as notificações. E acima de tudo, continue compartilhando. Continue compartilhando esses vídeos para que possa abençoar outras vidas e surgir assim mais inscritos neste canal. Já gostaríamos de fazer a leitura no texto que vai dar base para o nosso tema desse SOS espiritual desse dia. É Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. O texto sagrado nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Somente até aqui para a nossa reflexão. Meus queridos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre o ano 55 e 60 depois de Cristo, tratando de alguns assuntos daquela época. Passou um grupo pregando naquele lugar, naquelas igrejas, que era necessário voltar aos ritos antigos, cerimoniais da lei de Moisés, para assim ter a salvação. E Paulo vem combatendo essas coisas, escrevendo essa igreja, mostrando a justificação pela fé. Então, dito aqui essas considerações, nós entramos no capítulo em questão, em apreço, que nós vamos refletir sobre semeadura e sobre colheita. Semeadura e colheita é algo presente, principalmente na vida das pessoas da minha região, no Nordeste, aqui da Bahia, na região Norte, onde muitas pessoas sabem a questão da agricultura e conhecem o que é semeadura e colheita. Mas espiritualmente é um tema que a Bíblia fala muito dessa questão, sobre o semear, sobre o colher. Nós entendemos isso e nós vamos fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, nós podemos entender que semeadura nesse texto está falando de atitudes, está falando de escolhas, boas ou ruins. Na maioria das vezes, tanto os personagens bíblicos como a história também nos conta isso, e a nossa própria vida cotidiana nos mostra isso, que semeadura fala para nós de escolhas e atitudes. Quantos homens da Bíblia fizeram suas escolhas, tomaram suas atitudes e, consequentemente, no futuro vieram a colher dessas atitudes? Nós podemos ver na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 13, Ló fazendo uma escolha, Ló tomando uma atitude em relação a sair de perto de Abraão, seu tio, escolhendo as campinas do Jordão para poder viver. Nós vemos também no livro do Gênesis, capítulo número 25, vemos Esaú também fazendo uma escolha em relação à sua bênção, a bênção da primogenitura. Encontramos também no livro de 2 Samuel, capítulo 11, Davi também fazendo escolhas para a sua vida. E tantos outros textos podemos também destacar, Lucas capítulo 16, versículo 19, onde havia ali um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Encontramos também aquele homem fazendo as suas escolhas, tomando as suas atitudes. E é assim na vida de cada um de nós. A semeadura fala de escolhas, fala de atitudes, que sejam boas ou que sejam maus. Mas aí nós precisamos refletir, nós precisamos saber o que estamos semeando. Porque toda semeadura vai chegar o tempo da colheita. Toda semeadura vai trazer o processo da colheita para as nossas vidas. Então, por isso, nós temos que ter certeza do que estamos semeando. O próprio texto, em alusão, Paulo faz um contraste com o capítulo de número 5, falando das obras da carne e falando do fruto do Espírito. Então, é necessário a gente entender o que a gente está semeando, porque disse a Bíblia que ao tempo certo nós vamos colher. Então, é necessário a gente saber. Uma vez que entender que a semeadura faz parte das escolhas, agora nós precisamos entender sobre a colheita. A colheita é as consequências. Essas consequências também são boas ou são ruins, que depende da semeadura. Se você semeia algo bom, é claro que você vai colher algo bom para a sua vida. O livro do profeta Oséias diz que aqueles que plantam vento vão colher tempestade. Então, colheita fala de consequências. Conforme falei, Ló escolheu as campinas do Jordão. As consequências foram drásticas na vida daquele homem, na vida daquela família. Todos conhecem a história. Esaú escolheu trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas.
Então, as consequências também vieram, mesmo com choro, não pôde mais reaver a sua bênção. Eu falei também aqui de Davi, que escolheu ter aquele caso, o adultério com Batseba. As consequências também chegaram para a vida dele, chegaram na vida dele, né? Consequentemente no seu reino, na sua família, na sua vida, essas consequências chegaram. Então falei também de Lucas 16, do homem rico, não é? Teve as consequências também da escolha que ele fez, daquilo que ele semeou nessa terra. E nós podemos destacar algumas coisas, que a semeadura, ela vai refletir algumas consequências ainda nesta vida e outras consequências virão na vida eterna. Então é necessário a gente ver e entender que colheita fala de consequência. Em último lugar, para poder encerrar o nosso vídeo, eu gostaria de lembrar você, cuidado com a semeadura das suas escolhas, para não ter que chorar com a colheita das consequências. Muita gente, Deus perdoa os nossos pecados, Deus perdoa as nossas falhas, os nossos vacilos, mas as consequências, elas nos acompanham. Quando tomamos atitudes erradas, quando semeamos atitudes erradas na nossa vida, as consequências vêm. Apesar de Deus nos perdoar, está sempre de braços abertos para nos receber como filho e apagar os nossos pecados, mas as consequências continuam nos acompanhando. Então, antes de semear, veja o que está semeando. Que Deus continue te abençoando, continue se inscrevendo, continue compartilhando esses vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo SOS Espiritual com Júnior Oliveira.